Nossa, que bonito! Você tá recitando Camões? E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e hoje aqui com um amigo muito especial, certo? Oi, eu sou o Lucas. Eu sou das letras, fui aluno do Gui, já faz uns 5 anos. E hoje eu sou professor de inglês, estou aí nessa área de professor, tentando ganhar a vida. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui, eu pedi muito pro Guilherme me chamar. Cá estamos. Ok, então tá aí. E esse tema de hoje vai ser muito legal, muito interessante, né? Porque a gente tem que acabar abordando de uma forma ou de outra. O tema é muito oportuno porque eu sou deficiente auditivo e eu acho que tem tudo a ver com toda a situação do ano passado, apareceu bastante esse tema e acho que vale muito a pena vocês estudarem um pouquinho sobre isso. E também a gente vai tentar abordar um pouco da questão fisiológica, né? Então, mais um tema interdisciplinar aí pra gente explorar bastante, ok? Mais uma vez a nossa mesa didática. Bom, primeiramente, acho que é importante mostrar a diferença de pessoa com deficiência e surdo. A pessoa com deficiência auditiva é aquela que possui uma perda parcial ou total. Ela simplesmente tem uma perda. Enquanto o surdo é definido por aqueles que têm a perda total da audição. E falando em audição, a gente tem que entender mais ou menos como funciona o nosso ouvido. E para isso, vamos dividir em 3 partes. A primeira parte, a gente vai ter a estrutura, que é o pavilhão auricular, conhecido como orelha. É uma estrutura exclusiva dos mamíferos. E temos também o canal auditivo externo. Essas duas estruturas formam a região do ouvido externo, que é responsável justamente por captar o som. O pavilhão auricular, a orelha, ela fica exposta às vibrações do ar e essas vibrações passam pelo canal externo. Chegando no final do canal auditivo externo, temos um conjunto de estruturas. Uma membrana, chamada de tímpano, e 3 ossos, que são os menores ossos do nosso corpo. Esses ossículos são martelo, bigorna e estribo. Conforme o som entra nos nossos ouvidos, vibra essa membrana e essa membrana movimenta esses ossos. Logo, esses ossos vão movimentar em uma certa frequência que vai chegar na estrutura chamada de cóclea, que é uma estrutura no formato de uma concha de caracol. Contém um líquido lá dentro e esse líquido estimula um epitélio ciliado presente lá. Esse epitélio estimula o nervo auditivo. O nervo auditivo manda impulsos elétricos para o cérebro de acordo com a frequência gerada pelo som e o cérebro interpreta esses estímulos elétricos. Temos também aqui nessa região o labirinto. O labirinto é uma região responsável pelo nosso equilíbrio e está envolvido com o fluido dentro dessa cóclea. Essas últimas estruturas que citamos faz parte do nosso ouvido interno. A audição faz parte do sistema sensorial e ela conta com mecanorreceptores, que são aqueles epitélios ciliados encontrados na cóclea que a gente já falou antes. E aí a gente tem que relacionar também como que pode acontecer, né, essa perda auditiva, né, que a gente já viu que ela pode ser tanto parcial quanto total. A gente vai destacar aqui 3 formas. Uma delas é a congênita, que já acontece no feto. Já acontece na barriga da mãe e é um defeito inato, é um defeito naquele nervo auditivo que vai enviar os impulsos elétricos. Uma outra forma da gente ter problemas na audição é quando ocorre o impedimento das ondas sonoras chegarem no tímpano. E isso pode ser por alguma mutação, algum problema no próprio canal auditivo externo. E a última, que é a mais comum, é a perda de audição por ruídos muito altos. Isso começa a danificar estruturas dos ouvidos. Então, cuidado ali com sons muito altos, né? Fiquem atentos com isso.
Trazendo para a área de letras, os meios de comunicação usados entre surdos e pessoas que não têm problema de audição, eles são bem inclusivos. Porém, há uma certa diferença. Surdo não se comunica por mímica. Todos aqueles sinais que eles fazem têm uma certa estrutura por trás disso. Outra forma de comunicação que ajuda bastante é a leitura labial. Alguns surdos são capazes de fazer a leitura labial. Eu mesmo utilizo bastante. Às vezes, quando a gente não consegue entender, a gente dá uma lida, né, se a pessoa tem a fonética para fazer isso, que às vezes é um pouco difícil. Então é sempre bom, se você encontrar uma pessoa surda, que você perceber aí que ela consegue fazer a leitura labial, sempre falar articuladamente. Não precisa falar mais alto, que ele não vai ouvir mesmo assim. Mas sim, a articulação da boca é muito importante. E no caso de desespero, se você não souber mesmo, aponta. Aponta para os objetos, bota no Google. Alguma dessas maneiras eu prometo que vai te ajudar. E agora, na nossa mesa didática, teremos outras formas de inclusão. E uma das formas de inclusão dessas pessoas pode ser os aparelhos auditivos. Aí, como exemplo, o meu aparelhinho, bonitinho. Aqui então a gente tem um exemplo de aparelho auditivo e como ele funciona. Em uma de suas extremidades, que fica em contato com o meio exterior para receber as frequências sonoras, é o microfone. No meio tem todo um circuito para identificar essas frequências sonoras e no canal auditivo externo, como já falamos, tem a parte do amplificador, que vai justamente então amplificar a frequência sonora. E os aparelhos auditivos são usados para pessoas com deficiências auditivas. Outro meio de comunicação muito importante para essa inclusão é a Libras, a língua brasileira de sinais. Ela é composta de sinais que seguem certos parâmetros para que possa ser compreendida. A configuração, a posição e o movimento. Lembrando que para ser visível usamos apenas um palmo acima da cabeça e um palmo abaixo do peito. Essa variação é o que entendemos por fonética e morfologia da língua brasileira de sinais. A Libras é utilizada pelos surdos. E uma prática de inclusão que pode ser usada tanto para surdos e pessoas com deficiência auditiva é o português sinalizado. O português sinalizado também se utiliza de sinais, porém seguindo a gramática da língua portuguesa. Desde o século XV, a surdez vem sendo tratada como uma patologia, uma doença a ser tratada. E médicos, antropólogos começaram a tratar isso dessa forma, como se fosse uma própria doença. E na verdade a gente vê hoje em dia que não é. A gente vê que não é uma patologia, não é algo contagioso, né? Inclusive, tinha várias escolas para forçarem esses surdos e mudos a falarem. E uma coisa que muita gente confunde. Às vezes eles acham que todo surdo é mudo e todo mudo é surdo, e vice-versa, né? Às vezes o surdo mesmo, ele não fala por não conhecer as palavras, não conhecer os fonemas. E isso acaba gerando uma grande confusão. Não é à toa que eles se denominam como comunidade surda. Eles passaram por tantos problemas, por tantas coisas que eles tiveram que batalhar e hoje eles têm uma comunidade. Essa comunidade é feita por surdos, então ela tenta sempre batalhar por algo a mais. Procura de cursos, escolas bilíngues, todo esse processo que traz cidadania para o surdo. Até porque surdo é alvo de preconceito. Às vezes escapa, seu surdo. Isso, querendo ou não, tem toda uma história por trás disso. Eles passamos, aliás, por bastante coisas e vivemos bastante coisas que hoje ainda podemos ter um caminho ainda pela frente. E não podemos deixar de relacionar aqui o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o Enem do ano de 2017, ano passado. O tema foi Desafio para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Em se tratando da formação educacional do surdo, a gente traça uma linha do tempo aí dividida entre dois tempos principais, 2002 e 2018. Em 2002, os surdos eram obrigados a utilizar a oralidade e a leitura labial para se comunicar. Apesar da existência da Libras antes de 2002, ela ainda não era regulamentada. A partir de 2002, com a Lei 10.436, a Libras foi regulamentada e então oficializada como segunda língua do Brasil. A partir de então,
o surgimento de intérprete nas escolas e também o surgimento de escolas bilíngues começaram a traçar um novo caminho para a educação do surdo no Brasil. Mas pasmem, apenas em 2018 a profissão de professor de Libras foi regulamentada e então reconhecida oficialmente. E esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Esse tema super legal aí que a gente conseguiu abordar, né? Maravilhoso pra caramba. E falando em Enem também, o pedido de isenção pra você que é de escola pública vai estar aberto até... Quando mesmo, Érica? 11 de abril, Guilherme. Ah, beleza. Essa próxima quarta, 11 de abril, ok? Então aproveitem, porque o Enem pode ser uma porta para muitas outras oportunidades. Pode ajudar você a entrar numa universidade federal ou particular com bolsa 100%, assim como eu entrei. E então é isso. Lucas, valeu aí, brigadão pela presença mesmo. É um grande orgulho ter ali um ex-aluno que hoje também é professor, que a gente dá aula junto, né? No cursinho Aprimorando, que a gente falou dele no Inteiramente Responde 2, que tá passando aqui o card, certo? E espero você mais vezes aqui, ok? Muito obrigado mesmo por essa presença. Obrigado a vocês, a todos, ao Gui também, a Érica que tá ali no fundo. E eu quero voltar sim, gostei. Beleza, então. Conta comigo. Valeu aí, galera. Até mais. Curte e compartilha esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Pra gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Divulgando conhecimento e, de certa forma, uma inclusão social, certo? Valeu, galera. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau.